Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alto de Souza e da Casa de Caridade Vovô Chico, de Umbanda Sagrada. Nós estamos reunidos mais uma vez para a nossa semana do Evangelho no Lar, do Evangelho segundo o Espiritismo, também sendo esse Evangelho aquele que nós estamos fazendo em substituição à nossa reunião pública. Para todos que estão fazendo tratamento à distância, que querem receber a visita dos mentores espirituais da nossa casa, o amparo de Jesus. Então, é aquela proposta de nós auxiliarmos vocês a estarem interpretando um pouco o Evangelho dentro do nosso pouco conhecimento, não é? Dentro daquilo que a gente entende sobre o Evangelho de Jesus. Lembrando que nós ainda estamos na pandemia. Nós ainda não estamos com as portas da nossa casa abertas para o recebimento da palestra pública e o tratamento espiritual presencial estão sendo feitos à distância. Então, todos vocês que têm interesse em estarem fazendo tratamento espiritual à distância, aqui no nosso box de informação tem o telefone para vocês entrarem em contato, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 11, nós vamos entrar no capítulo 11, falando um pouquinho sobre o mandamento maior, aquele que a gente fala em todos os nossos evangelhos, aquela que é a lei universal, que é amar ao próximo como a si mesmo. A nossa receita de felicidade, no qual nós temos tanta dificuldade de compreender e principalmente de praticar no nosso dia a dia. Nós temos ainda uma tendência muito mais egoísta e temos uma grande dificuldade de amarmos o nosso próximo, de fazer a ele o que gostaria que fizessem para nós. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre a primeira parte, são vários tópicos, dentro das parábolas de Jesus, aquilo que ele ensinava naquela época. Tá certo? Vamos então reunindo a família, chamando o pessoal para a gente fazer esse momento de reflexão. Nós temos que entrar em sintonia com a espiritualidade para que possamos receber também os benefícios que eles trazem para a nossa casa. Reúne então seus familiares, coloque água na mesa para ser fluidificada. Você que faz sozinho também já vai indo para o teu cantinho, porque você sabe que não está sozinho, que teu mentor está junto contigo, para que a gente possa, nesse momento, pararmos um pouquinho, deixarmos de pensar nas nossas dificuldades do dia a dia, nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. E esses momentos são momentos de reflexão que nós temos que ter relacionados à nossa vida, de quem nós somos, por que as coisas acontecem, fogem do nosso controle, e que nós só vamos encontrar a felicidade, na verdade, nosso planeta só vai evoluir, nós teremos uma vida mais tranquila, mais em paz e igualitária, quando nós entendermos realmente o mandamento maior. Então, esse capítulo 11 é o ponto-chave, o central, aquele que faz com que nós compreendamos o porquê que nós sofremos e qual é o antídoto do sofrimento, que é o amor, que é o amor ao próximo, que é um mandamento que rege todo o universo, que nós vamos ver com o passar dos tópicos desse capítulo nas próximas semanas. Tá certo? Vamos fazer a nossa prece, então? Deus de amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais um momento de aprendizado. Permita, Senhor, que possamos assimilar os ensinamentos que vêm nos passando há tantos milênios, que possamos, enfim, Senhor, colocá-los em nosso coração e nossa mente, que possamos iniciar a prática no nosso dia a dia, buscando nos tornarmos pessoas melhores. Nos auxilia na compreensão dos teus ensinamentos. Cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa vida, da nossa jornada, e dai-nos força, fé e coragem para que possamos seguir adiante, cumprindo, Senhor, com todas as leis do universo, de amar-nos uns aos outros, de fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse. Sê conosco, amigo querido, nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos para o nosso primeiro slide, do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, que eu considero o capítulo mais importante do Evangelho. Todos eles são importantes, Mas esse aqui é o mandamento maior. Algo que a gente ainda não consegue ter na nossa consciência. O que é um mandamento maior?
é o mandamento, uma lei que rege todo o universo, não é só para o planeta Terra. Quando nós já estávamos um pouquinho mais amadurecidos na época de Moisés, então veio Moisés e trouxe para nós 10 mandamentos, que seriam 10 regras de conduta que nos auxiliariam a não nos desviarmos do caminho, para a gente não ir para o caminho animalizado, do qual nós viemos, entramos no reino hominal e tudo evolui, tudo precisa melhorar, o comportamento precisa melhorar. Então nós precisamos de tempos em tempos de orientação dos governadores do planeta Terra, dos orientadores siderais, espíritos mais evoluídos do que nós, que cuidam da evolução do nosso planeta. O governador do planeta Terra é o Cristo, mas mesmo assim, antes dele, vieram outros seres também extremamente evoluídos que foram preparando o caminho para Jesus e vieram trazendo informações de como nós devemos mudar a nossa conduta, para termos um mundo mais racional, mais fraterno, mais humanitário. Então, quando nós já estávamos amadurecidos, veio Moisés, nós temos aqui, lá no início do Evangelho, né, os capítulos 1 e 2, que falam sobre essa questão de Moisés, do Cristo, depois da doutrina espírita, que veio assim clareando a nossa mente, com o objetivo de nós entendermos quem nós somos. Porque nós precisamos nos perguntar, o que eu faço nesse planeta? Qual é o objetivo de eu estar aqui? Por que eu sofro? Por que o planeta está passando por essa pandemia e de tempos em tempos ele passa por dificuldades atrozes? Né? Por que Deus faz isso conosco? E nós também vamos analisando o quanto que nós somos frágeis, o quanto que algo, né, pode acontecer a qualquer momento conosco, não só como em doença, mas como em tragédias planetárias, sabe? Abalos sísmicos. Então, o planeta nosso ele passa de tempos em tempos por processos cíclicos que fazem determinadas mudanças, mas tem uma humanidade dentro dele, que somos nós, e que temos um período de vida também curto. Nós nascemos já com a destinação de morrer, de desencarnar. E nós paramos para pensar, como seres racionais que nós somos, nós temos que parar para pensar. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? Porque hoje não dá mais para pensar que nós somos apenas um monte de ossos e carne e sangue, né? Um corpo simplesmente que vive tantas emoções, que passa por tantas dificuldades, que tem tantos amores, que às vezes criam sentimentos de ódio, e desencarnamos e ficamos com essa nossa história, assim, pela metade, né? Perdemos amores ou não conseguimos reconciliar com os nossos ódios, com os nossos inimigos. Olhamos para o planeta, a gente vê tanta desavença, tanta discrepância, né? Tanta diferença social, e a gente tem que começar a parar para pensar, por que isso acontece? Não é? Será que Deus é tão ruim assim? Que ele distribui alegria e tristeza aleatoriamente? Mas não. Nós sabemos que existe algo superior. Nós temos intuitivamente, até para quem não acredita em Deus, mas você tem ele dentro de si. Você é uma centelha divina. Nós temos que nos questionarmos. E nesse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento planetário, que faz com que todos nós entremos num ciclo de reflexão, nós temos que buscar as respostas para essas perguntas íntimas. E somente a doutrina espírita é capaz de responder de forma racional, lógica e comprovada, de que nós somos espíritos, seres imortais, que já vivemos outras encarnações, viveremos outras tantas, e que nós temos um compromisso de estarmos aqui nesse planeta. E é o compromisso da nossa evolução espiritual e de buscarmos a felicidade, de buscarmos o exercício da fraternidade, de auxiliarmos uns aos outros. E nós não encontramos essa felicidade, nós vivemos insatisfeitos, porque nós não queremos compreender e muito menos praticar o ensinamento maior. E esse ensinamento maior, de acordo com a evolução dos planetas, ele é colocado em todos. De tempos em tempos, conforme o nível planetário daquela população vai atingindo determinado conhecimento, é levado para ele, em qualquer parte do universo, o ensinamento do mandamento maior, porque o universo ele vibra no comportamento da fraternidade e do amor. Não existe outro tipo de comportamento, nós temos que aprender a ter esse.
que é a receita de felicidade para todos, para acabar com essas diferenças. Então, de novo, a gente fala assim, que às vezes a gente está falando para as pessoas, elas não conseguem entender aquilo que a gente está falando, porque não consegue, não tem um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, não para pensar, né, que nós somos espíritos imortais, que nós temos vidas passadas, vidas futuras, o porquê que sofremos. Então, a gente convida sempre para vir para a Escola de Estudos Espíritas, que acontece todo sábado às 17h45. Essa semana, momentaneamente, né, nós estamos no dia 5 de abril de 2021, estamos ainda com restrições, mas pelo telefone que a gente tem aqui no nosso box de informações, vocês podem entrar em contato para saber quando que a gente vai estar entrando de novo com as atividades presenciais para estudar. Nós precisamos estudar quem nós somos, para onde vamos. Precisamos nos questionar, nós não podemos viver uma vida loucamente só querendo aproveitar os prazeres ou de sofrimento, né? Porque muitas pessoas dizem, nossa, mas a minha vida nada nunca deu certo, eu sempre estou sofrendo. Então a gente precisa entender por causa disso e precisamos mudar a nossa conduta. Então esse mandamento maior é algo muito sério na nossa vida. Nós precisamos mudar a nossa conduta, porque o planeta está passando momentaneamente, já passou por outras tantas vezes, está passando momentaneamente por um período difícil de seleção do joio e do trigo, por assim dizer, porque a gente vem cometendo erros e mais erros de conduta. A gente vem sempre agredindo o nosso irmão, nós não queremos ser fraternos, não queremos sair do nosso egoísmo, nós não queremos dividir com as pessoas, nós queremos só acumular, somar, e a gente vai ver isso com o passar dos tópicos que tem nesse evangelho, de quando Jesus falava naquela época que todos os ensinamentos dele, que são as parábolas do dia a dia, que são as coisas que iam acontecendo no dia a dia, e ele ia ensinando para a gente como que a gente deveria se comportar, a gente vai vendo nos tópicos desse evangelho aqui, né, como que ele foi ensinando essa verdadeira necessidade de conduta que nós temos que ter, que é o mandamento maior de todo o universo. Nós precisamos, de uma vez por todas, compreender que nós temos que mudar, que nós temos que ser mais fraternos, nós temos que olhar o próximo, os seres à nossa volta como irmãos realmente que são e fazermos alguma coisa para nos auxiliarmos uns aos outros. Parar de pensar só em nós, no nosso egoísmo. Então, amar ao próximo como a si mesmo é o mandamento maior, de fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. E que é algo extremamente difícil, né? Porque a gente vive de uma forma tão louca que nós nunca pensamos no outro. A gente sempre pensa na nossa vida, a gente vive naquela correria, parece que a gente é ligado no automático. A gente fala sem pensar, a gente toma atitude sem pensar. Se você puder tirar um proveito, você também não pensa se vai prejudicar o outro. Então, é um momento de reflexão. Esse capítulo, como todos os outros são de reflexão, mas esse em especial, ele é muito sério, porque ele traz o mandamento do Criador, que rege todo o universo. Nós temos que parar para pensar nisso. O planeta Terra não é o único habitado. São milhões e milhões de constelações, de galáxias, que são habitadas, que possuem seres em evolução igual a nós, num estágio mais inferior ou num estágio superior. E o objetivo é justamente de ter essa fraternidade, fraternidade cósmica, fraternidade universal. E dentro de nós aqui nesse planeta, que é uma das moradas da casa do Pai, que é só mais um cômodo na imensa casa do Pai, em que nós habitamos com os nossos irmãos, nós precisamos mudar a nossa conduta. Então, tem aqui a parábola dos credores e dos devedores, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, nesses momentos que Jesus vivia no seu dia a dia, a gente sempre fala que Jesus, ele nunca deixou passar um dia sem que ele viesse trazer algum tipo de ensinamento relacionado ao nosso comportamento. E os fariseus, que eram, naquela época, o grupo, a população, que era extremamente arraigada aos ensinamentos de Moisés, das leis de Moisés, eles sempre estavam testando Jesus, porque Jesus veio complementar a lei de Moisés, ele veio vivenciar. E ele veio mostrar para nós também que não são só 10 mandamentos que nós temos que seguir. Porque se a gente for observar a nossa conduta, a gente vê que 10 é muito pouco, né? Que a nossa conduta, a gente precisa observar o nosso comportamento do dia a dia, não só com esses 10 mandamentos, mas nós temos dezenas e dezenas de comportamento errado no nosso dia a dia.
Por isso que quando ele veio trazer o mandamento maior, fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, ele engloba todo tipo de comportamento antifraterno. Tudo aquilo que prejudica o nosso irmão. Não é só não matarás, não roubarás, né? Não cometerás adultério e os outros tantos que estão ali. Engloba todo tipo de conduta que é antifraterna, que prejudica o meu irmão. Então ele resumiu esses 10 mandamentos de Moisés num único, que foi a informação do Criador, que rege todos os planetas. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando a gente começa a observar isso, a gente para raciocinar, interpretar realmente o que ele quis dizer, a gente vai ver que tudo que a gente faz para o outro, eu tenho que pensar se gostaria que fizesse para mim. E não é só roubar, matarás. Eu gostaria que fizesse fofoca de mim, que fizesse maledicência, que fosse mal educado, fosse grosso. Então, engloba desde pequenas coisas até grandes situações em que, se eu não quero que façam comigo, eu não posso fazer ao meu irmão. O ensinamento do Cristo e do Criador é muito simples de seguir. Nós é que não queremos raciocinar, nós não queremos pensar. Nós queremos fazer, mas não queremos que o outro faça para nós aquilo que nós fazemos de errado. Vocês entendem isso? Desde quando a gente acorda de manhã até o final da noite, a gente comete dezenas de atitudes antifraternas. Começando pelo pensamento, pelo desejo do mal. Às vezes você não pratica, mas você deseja. Pela fofoca que a gente faz das pessoas. Pela ironia, pela maledicência. Por aquelas pequenas coisas que você sabe que está errado. Então, porque o que não importa é o tamanho da coisa que a gente faz. É a atitude que é a mesma, que a gente sempre fala nos evangelhos. Sabe? Não é o tamanho da coisa. Eu roubar 100 mil reais de um local que eu tenho a possibilidade, ou ficar com 50 reais, que não me pertence, de um troco errado, que uma menina do mercado, por exemplo, me deu, a atitude está errada. Então não é o tamanho da atitude. É óbvio que dentro da lei de causa e efeito, quanto maior é uma situação que a gente prejudica o próximo, também será maior a forma que a gente vai receber o troco, por assim dizer. Que, na verdade, a gente precisa sentir na pele. Se chama lei de ação e reação. Que também a gente estuda dentro da doutrina espírita, que tudo que a gente faz vai retornar, mais cedo ou mais tarde. Se não der para ser nessa encarnação, será em outra. Porque nós vivemos muitas vidas. Né? Então, tudo tem que retornar. É só a gente olhar à nossa volta. Por que existe tanta diferença social desde a infância? Uma criança que nasce deficiente, que nasce pobre, que nasce em um local, será que ele fez alguma coisa? Não deu nem tempo de fazer nessa vida? Da onde vem tanto sofrimento? Para esses seres que às vezes nem oportunidade de viver tiveram. Vem de outras encarnações, vem de outras dívidas. Então nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. O que é que eu faço porque eu vou receber de volta? A lei de causa e efeito, a pedagogia divina é você sentir na pele aquilo que você faz as outras pessoas sentirem. Porque nós somos tão egoístas, tão voltados para nós, que a gente faz o mal sem perceber o quanto que nós estamos, às vezes, destruindo a vida das pessoas, porque nós não sentimos esse mal na nossa pele, não foi feito para nós. E aí a gente não aprende. Então é por isso que tem que ter a lei do retorno. Não é a lei do retorno de causa e efeito, não é uma lei de castigo, é uma pedagogia que vai fazer você sentir na pele aquilo que a outra pessoa sentiu diante da sua atitude que você prejudicou. Não é assim? Muitas vezes a gente fala assim, vai visitar alguém que está doente. Se coloca no lugar, por exemplo, a gente não consegue sentir a dor de alguém, por exemplo, que está doente. Está com câncer, está com alguma doença muito dolorosa, mesmo com essa própria Covid, né? Que a grande maioria da humanidade não cuida, que tem descrença, que muita gente tem descrença, né, que não faz a sua parte, que deve fazer, que pensa em lucro e não quer ficar em casa, não quer fechar. A gente sempre pensa nas coisas materiais primeiro, né, a população que não quer se cuidar. Mas quando alguém está muito doente, vamos supor, relacionado a essa Covid, você fala, nossa, eu sei como você está sentindo, ou para a pessoa, ou para a família, eu sei como você está sentindo, não sabe não.
Você só vai saber quando você sentir na pele. Quando alguém perde um ente querido e você não perdeu ainda, e você fala, eu sei como você está se sentindo, né? Meus sentimentos e tudo mais. Você não tem sentimento, não. Você pode ficar um pouco entristecido, mas a dor você não sente. É só quando você passar. Então, essa é a pedagogia. Tudo que a gente faz de errado e prejudica alguém, nós vamos ter que sentir na pele. Porque é só assim que a gente aprende. O fato de você ver alguém passando ou de você fazer o mal, você não sabe como é. Então, por isso que tem essa lei do retorno. Por isso que nós temos que tomar cuidado. E a gente sempre está fazendo mal para o próximo, é por isso que nós habitamos um planeta de expiações e provas, um planeta atrasado, em que a gente tem muito mais sofrimento e tristeza do que alegria. E muito mais agora passando, né, por essa mudança planetária. Então, continuando aqui, né, com as situações da vida de Jesus, como sempre, né, o fariseu, que era o doutor da lei, eles sempre estavam testando Jesus, né, para ver se ele contradizia alguma coisa, se ele caía em contradição. Porque como ele veio ensinar a lei da fraternidade, do amor, da igualdade, eles sempre estavam perguntando algo para o Cristo para ver se ele caía em contradição. E aí chegou um fariseu, numa dessas passagens da vida do Cristo, e perguntou para ele assim, qual é o mandamento maior da lei? Porque Jesus dizia que tinha um mandamento maior, mas para os fariseus, que ainda naquela época seguiam os ensinamentos de Moisés, porque Jesus veio trazer a novidade, né, do ensinamento maior do Criador, do amar ao próximo como a si mesmo, todo mundo achava, seguia a risca não, porque todo mundo tinha o conhecimento das leis de Moisés, mas não seguiam. Do mesmo jeito que a gente tem o conhecimento do Cristo e não segue, né? E a gente sempre faz coisa errada todo dia. Mas o fariseu perguntou para ele, qual é o mandamento maior da lei? Aí Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, porque nós sabemos desse Criador que é o nosso Pai, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem da vida do Cristo está em todos os evangelhos. Não é só dentro da doutrina espírita. Ele é o mandamento maior que está dentro de todo o ensinamento cristão de qualquer religião cristã do planeta. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só essa frase deveria resumir todo o nosso comportamento. A gente não precisaria de mais nenhum ensinamento do Cristo, do restante do Evangelho, se a gente seguisse essa frase. Se eu fizesse ao próximo, porque gostaria que fizesse para mim, é aquela questão de eu ter que me colocar no lugar da pessoa. E muitas vezes nós nos dizemos religiosos, cristãos, vamos na igreja, ouvimos lá o sermão e patati patatá, toda aquela coisa, e a gente sai e não aprende. Parece que ouve por aqui, sai por aqui. A gente não consegue praticar. E a gente comete o mal, e as pessoas fazem o mal para nós, e fica, sabe, essa vida de relacionamentos egoístas uns com os outros, e vamos complicando a nossa vida, e vamos tendo reencarnações mais dolorosas, porque não conseguimos praticar a lei da fraternidade. É por isso que tem que muitas vezes vir as dores coletivas, que o plano espiritual nos envia, os dirigentes planetários nos enviam, para que a gente possa sofrer, porque é somente a dor e o sofrimento que faz com que o quê? Amenize a nossa animosidade. Porque a gente começa a olhar para os lados e perceber que outras pessoas passam pela mesma coisa, que nós começamos a nos auxiliar, a exercitar a fraternidade. Porque há mais de 2000 anos que Jesus ensinou, veio trazer o ensinamento do Pai, do Criador, e a gente não consegue aprender. Então é por isso que a gente vai chegando, e estamos chegando nesse nível que nós estamos agora planetário, de dor coletiva, e que mesmo assim não consegue se atingir nem 5 ou 6% da população mundial de exercício de fraternidade. Não se consegue aumentar o nível quântico de amor ao próximo, de energia boa do planeta. As pessoas ainda se revoltam, não compreendem a situação, então alguns entram em depressão, outros em ódio, outros passam a perna, outros querem tirar vantagem. Então, a gente ainda não aprendeu. E aí o plano espiritual começa tendo que enviar situações mais dolorosas, porque a gente só vai ter que aprender na dor.
Por isso que a gente novamente fala, venha estudar a doutrina espírita, venha conhecer, venha se aprofundar, venha questionar o porquê da vida. Porque as situações, sempre de tempos em tempos, na nossa vida pessoal ou na nossa vida coletiva, vai estar fazendo um chamamento para o despertamento de quem eu sou, do que eu faço aqui nesse planeta. Então Jesus falou o mandamento maior e continuando aqui, ó, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, toda a lei de Moisés e todos os profetas que vieram antes do Cristo, trazendo mensagens de exercício de fraternidade, de amor ao próximo, de igualdade. O amor que a gente fala não é aquela necessidade de sair amando, sabe? Eu não amo o meu vizinho, não é esse amor de que, sabe? Esse amor virá com o tempo. Amor fraternal nada mais é do que exercício de fraternidade. É aquilo de que você quer o bem de todos, um querendo o bem do outro, auxiliando o outro nas suas dificuldades. Porque nós somos seres individuais com personalidades, comportamentos, dificuldades individuais, íntimas. Então alguém sempre tem condições de auxiliar outra pessoa, no nosso caso do nosso planeta, em dificuldades materiais, físicas, emocionais, espirituais, de comportamento, psicológicas. Sempre a gente tem como auxiliar uma outra pessoa. E isso deveria imperar no comportamento de todo o planeta, como já existem planetas mais evoluídos, esse comportamento. E esses planetas mais evoluídos são felizes. Não existe miséria, não existe dificuldade financeira. Por quê? Porque todos se auxiliam. Não existem doenças, porque a doença é um reflexo do espírito que está doente e que já esteve doente em outras vidas, que cometeu erros e precisa expurgar. Por isso que a gente tem que estudar. Muitas vezes a gente fala, a pessoa fala, não entendo o que fala, está falando grego, mas por quê? Porque não estuda. Porque fica assim no nível superficial do conhecimento. Nós temos que nos aprofundar realmente do porquê. Olhar para a vida e falar por que acontece isso. Tem que ter uma resposta. E tem. É só a gente buscar. E a doutrina espírita é a única que consegue te explicar de uma forma racional. Então Jesus dizia, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ele reuniu nesses 2 mandamentos tudo que os profetas anteriormente falavam e que o próprio Moisés falou, né? Porque nos relacionamentos também tem lá, fazei aos homens tudo que querais que eles vos façam. No dia a dia ali, no relacionamento das pessoas que conviviam, também Jesus dizia a mesma coisa. Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam. É simples, a nossa conduta é simples, eu tenho só que pensar. Isso que eu estou falando, o que eu vou fazer, eu gostaria que fizesse para mim? A gente fala assim, esse evangelho, assim, ele é tão complexo, né? O capítulo 11, que é o mandamento do Criador, a gente fala assim, ele é tão complexo, mas na verdade ele também é tão simples. É que nós não queremos ver, a gente não quer tirar essa capa do egoísmo que nós temos em nós, não é? Então ele continuava aqui, ó. Tratai todos os homens como quererias que ele vos tratasse. E aí Jesus ele conta uma outra situação para mostrar como que deve ser o nosso comportamento e como que a gente tem sido o nosso comportamento. Então ele conta uma parábola, ele vai contar uma história, né, relacionada a credores e devedores, porque nós somos credores e devedores uns dos outros também. Então ele fala de um relacionamento aqui de um patrão. Então vamos ver aqui, ó, a parábola dos credores e dos devedores. Então ele diz assim, um servidor devia ao seu senhor 10.000 talentos, falando na linguagem daquela época, né? Nós estamos pegando a linguagem do evangelho. Então, Jesus contando uma história, porque ele tinha que contar a historinha, porque a nossa mente naquela época, acho que até hoje, né? Porque a gente não consegue entender o mandamento dele, seguir os ensinamentos dele, mas ele falava de uma forma até um pouco mais infantil e com os acontecimentos do dia a dia, para a gente ter parâmetros de compreensão. Então, naquela época, ele dizia assim, ó, um servidor devia ao seu senhor 10.000 talentos. Então, um empregado, né, estava devendo para o seu patrão 10.000 talentos. Não tendo meios de pagar, ele rogou-lhe para o seu patrão que tivesse paciência com ele, porque ele pagaria tudo. Então, o empregado devia para o patrão o dinheiro, e o patrão, naquela época, eles cobravam, inclusive colocando na cadeia, chegando até matar, que era a lei da época, né? O empregado lá, o servidor, chegou para o patrão e falou assim, olha, tem piedade de mim, tem paciência, porque eu vou te pagar tudo.
Então vamos colocar a gente no lugar. Nós temos alguém que deve para nós, né? Nós vamos trocar para ficar mais fácil de entender. Você deve para alguém. Deve para o seu patrão, deve para alguma pessoa, trazendo para o dia de hoje. Deve um valor alto que seja. E você chega para o seu patrão ou para aquela pessoa que você deve, ela, tem paciência comigo? Eu não tenho dinheiro agora. Eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou te pagar daqui a um tempo. Então, na parábola ali, ó, o Senhor perdoou-lhe a dívida, deixando-o ir. Então você, como empregado que deve para alguém, não precisa nem ser empregado, mas como alguém que tem uma dívida com uma outra pessoa, chegou para essa outra pessoa e pediu para ela dar um prazo maior, né? Eu vou te pagar daqui a um tempo, não é agora porque eu não tenho. E aí essa pessoa para quem você deve, teve compaixão de você, falou, não, tudo bem, pode ir tranquilo, eu vou aguardar você ter condições de me pagar. Aí você sai tranquilo, né? Porque ficou feliz porque aquela pessoa que você deve esse dinheiro, nós estamos pegando essa comparação falando em dinheiro, mas poderia ser outra coisa. Que você deve o dinheiro, deu um tempo maior, você saiu feliz, tirou aquele peso que você tinha de pagar aquela dívida, porque te deu um tempo maior. Então, continuando com a parábola do Cristo, o Senhor perdoou-lhe a dívida, deixando-o ir. O servidor saiu, ao encontrar um companheiro que lhe devia 100 dinheiros, ele devia, esse servidor, 10.000 talentos para o patrão. O patrão perdoou, deu mais tempo para ele e ele foi embora feliz. No meio do caminho, ele encontrou um colega, um conhecido dele, um companheiro que devia 100 talentos. 100 talentos é uma quantidade bem menor do que os 10.000 que ele deveria, né? Ele agarrou pelo pescoço o companheiro dele e disse, paga o que me deves. Jesus contando essa história. O companheiro rogou-lhe, tem paciência, eu lhe pagarei tudo. Mas o servo não quis escutá-lo e o mandou prender até que pagasse o que lhe devia. Então, trazendo para nós aqui, eu era aquela pessoa que devia, pedi para o meu patrão prorrogar minha dívida, ele, com compaixão de mim, com piedade, prorrogou a minha dívida. Eu fui embora feliz, no meio do caminho, eu encontrei uma outra pessoa, que aí era o contrário, ela que devia para mim. E eu fui lá e falei para ela, me paga o que você está devendo. E essa pessoa, meu companheiro, fez a mesma coisa que eu fiz com o meu patrão. Ele pediu para mim, me dá um prazo, que eu não tenho dinheiro para pagar agora. E aí o que foi que eu fiz? Não, você vai me pagar agora, porque senão eu te meto na cadeia. Ou eu te mato, né? Dependendo da situação que a gente sabe que tem por aí. Então vocês estão vendo a discrepância da coisa? Eu também devo para um, fui lá pedir, ele teve compaixão comigo. Uma outra pessoa, no meio do caminho, encontrei que deve para mim, pediu a mesma coisa que eu pedi para o patrão, mas eu não fiz para o outro. Mandou prender, no caso aqui, da parábola do Cristo, até que pagasse o que devia. Aí tem toda uma sequência nessa história, né? Os outros servidores, quer dizer que são as pessoas que estão à minha volta, vendo o que se passava, informaram ao Senhor o que acontecera. Foram contar lá, para o meu patrão, por assim dizer, né? O que eu tinha feito com o meu companheiro. O Senhor mandou que aquele servo fosse trazido à sua presença e lhe disse, mandaram me chamar. Quer dizer, foram lá, contaram o que eu tinha feito com o meu colega, contaram para o meu patrão. Aí o patrão mandou me chamar, né? O Senhor mandou que aquele servo fosse trazido à sua presença e lhe disse, mau servo, eu havia te perdoado tudo que me devias, por que não usou de piedade com o teu companheiro? Então, houve uma diferença de comportamento. Eu recebi o perdão do meu patrão e quando eu encontrei o meu colega que me devia, eu não perdoei a dívida, eu não prorroguei. Eu fui lá e o prejudiquei, porque eu queria receber. Isso é a historinha, né, que Jesus contava naquela época. E o Senhor, então, aí quando o patrão mandou me chamar, o Senhor mandou que o prendesse até que ele pagasse tudo que devia. Então, Jesus contando essa história, trazendo para nós
eu fiz o mal com aquele meu companheiro, o meu patrão tinha me dado a indulgência da minha dívida, mas quando ele soube que eu fui lá e prejudiquei meu irmão, ele mandou me chamar. Ele falou, bom, então já que você fez aquilo, eu vou te prender também, para que a gente sinta na pele. Aí o que acontece? Aquele mau servo acabou sendo preso pelo senhor dele, seguindo a lei que era da época, já que ele não fez com o outro. Então vocês estão vendo a questão de que a gente quer para nós e não faz para o outro? Jesus comentando que esse era um comportamento daquela época, que esse comportamento é até hoje. E aí começa a imaginar as coisas que você já recebeu de indulgência de alguém e que você não fez para outra pessoa. E isso não estamos falando só de dívida de dinheiro, nós estamos falando de comportamento, de relacionamento com as pessoas, não é? Aí concluiu Jesus, contando essa história, né? É assim que o meu pai vos tratará. Meu pai, aí ele já vai para o Criador. Que ele conta uma história do dia a dia, mas tudo envolve o quê? A educação moral do Criador, de Deus, né? E ele fala assim, é assim que meu pai vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra vós. Quer dizer, eu como servo daquele meu patrão fui metido em prisão. Então, o que o Cristo diz é o seguinte, eu terei que resgatar todo o mal que eu fizer para o outro. Deus, a gente não falou no evangelho passado sobre a indulgência, sobre a necessidade da gente não ver o cisco no olho do próximo, enxergar a trave que está no nosso, porque nós somos cheios de defeito. De usar de indulgência com as pessoas, com os nossos irmãos à nossa volta, do mesmo jeito que usam conosco, que o próprio Pai Criador, que é acima de nós, que é o nosso orientador de conduta do nosso progresso espiritual, faz, perdoando as nossas dívidas todos os dias, das nossas condutas erradas e antifraternas. Então Jesus falou, meu pai vos tratará se não perdoardes assim. Os seus irmãos, ele vai te tratar do mesmo jeito que o patrão fez com o servidor. Foi lá, falou, você não perdoou um, vou te meter em prisão. Isso tudo no sentido figurado, né? Então, o que precisa nesse mandamento maior? O que nós precisamos ter de sentimento? O que engloba o mandamento maior, que é isso que o Criador nos ensinou, de fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse? Ele engloba um sentimento de amor fraternal, de fraternidade. E ele está envolvido sempre com dois relacionamentos. O meu relacionamento com Deus, que me perdoa todos os dias dos meus erros, e o meu relacionamento com o próximo. Não tem como eu escapar de um e de outro. Porque essa comparação que ele faz do patrão é a comparação do Criador comigo. Todos os dias o Criador, ele perdoa as inúmeras dívidas que eu faço, os erros que eu cometo, desde o menor até o maior. Ele nos perdoa. A gente precisa da indulgência divina. Mas quando eu vou me relacionar com o meu próximo, eu faço a coisa errada. Eu não sei seguir o mandamento maior. Então, o mandamento maior, ele envolve sempre esses dois relacionamentos, que é com Deus e com o próximo. Então, a gente se pergunta, a gente vive falando que ama a Deus, né? Vai na igreja, vai nos cultos, vai em todo lugar. Eu amo a Deus, eu louvo a Deus, eu canto para Deus, eu rezo para Deus, não é tudo assim que a gente costuma fazer? Mas aí, a gente fala que ama a Deus. É possível amar a Deus sem amar ao próximo? Aquela questão do pai que tem 2 filhos e que um briga com o outro. Feio. Qual é o pai que gosta de ver os 2 filhos brigando, se odiando? E aí vem um filho e fica paparicando, né? Você traz presente para você e você vai falar para ele, o presente que o pai quer, que a mamãe quer, é qual? Que você se reconcilie com o seu irmão, que você se dê bem com o seu irmão, tenha um bom relacionamento com ele. Então adianta um filho seu vir falar que te ama, sendo que ele quer o mal, ele odeia o outro filho seu. Isso é amar a gente? Então, já levando para a questão do Criador, amar a Deus sem amar ao próximo, que é meu irmão, é amar a Deus? É óbvio que não, né? Não é. Porque se eu amo o meu pai e a minha mãe, o que eles querem de mim? Que eu não brigue com o meu irmão.
que eu não odeie o meu irmão, que eu não prejudique. Vamos falar isso a nível familiar. Você tem uma mãe, um pai que você ama imensamente, mas você tem um irmão no qual você não gosta. Você prejudica, você judia. Aí você diz que ama a sua mãe. Aí você vai lá e fala para sua mãe, fala para o seu pai, eu amo você, eu trouxe um presente para você. E aí ela fala para você, mas o presente que eu quero é que você se dê bem com o seu irmão. Então, na verdade, você não ama. Porque se você amar o seu pai e a sua mãe, você não vai fazer o que é que eles querem, de que você ame teu irmão, se dê bem com o teu irmão. Então, na verdade, nós não amamos. A gente fala que ama a Deus, mas não ama. Porque aquilo que ele pede, que é o mandamento maior, que é o maior. Maior, o que significa mandamento maior? Maior é acima de todos. O mandamento maior, a gente não pratica. Então, nós ainda não amamos a Deus. Nós falamos só da boca para fora. Porque se o homem não ama seu irmão, que lhe está próximo, como pode amar a Deus que ele não vê? A gente já vê, né? O meu irmão que está aqui, do meu lado, convivendo comigo, eu não consigo ter um relacionamento com ele, como é que eu vou falar que eu amo a Deus? Sendo que Deus ainda nós não conseguimos nem ver. Nós amamos, sabemos que somos uma centelha divina dele. Eu digo que o amo, mas a hora que ele envia o mandamento maior para o planeta, eu não sei praticar. Aí, continuando aqui, se Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-nos uns aos outros. Está lá no livro dos Espíritos. Quando a gente estuda sobre Deus e aprendemos que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus quer o bem de todos, né? E nós falamos, não, Deus é amor, porque nós colocamos Deus em tudo na nossa vida. Não é assim no momento de sofrimento, no momento de alegria, tudo é Deus para nós, para a grande maioria das pessoas, né? E até para aquelas que não são também, porque uma hora desperta. Uma hora, quando a gente está no fundo do poço, meu filho, o único que só para socorrer a gente é Deus. Ninguém vai ser capaz de socorrer. A gente acaba voltando para o Cristo e para Deus. E é porque a gente sabe, intuitivamente, dentro de nós, que Ele é o único capaz de nos socorrer. E aí a gente sabe que Ele é amor. E aí como que eu vou falar que eu amo a Deus, sendo que eu não consigo amar o próximo? Né? Então a base para o nosso relacionamento com Deus, se eu tenho que ter esse relacionamento com o Criador, é o quê? É amarás a Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Não é esse o mandamento que o Cristo trouxe? Então, meu relacionamento com Deus é que eu tenho que amá-lo realmente. Né? Saber que Ele é o meu Criador, que Ele que dirige o universo, esse ser que nós ainda não conseguimos compreender de uma forma tão racional, mas quando nós entramos na doutrina espírita, nós estudamos, porque nossa primeira aula dentro da Escola de Estudos Espíritas é sobre Deus. E a gente começa a estudar sobre o macrocosmo, o microcosmo, e nós nos aprofundamos em ver a maravilha que é o universo e também o microcosmo da questão daquilo que é invisível. Quando nós começamos a estudar, a gente vê o quanto que é fantástico e o quanto que esse Criador realmente faz parte da nossa vida. Quando nós começamos a olhar e a gente começa a admirar e amar de ver como que é fantástico todo o universo, desde o macrocosmo até o microcosmo. Nós aprendemos a amá-lo, sim, a respeitá-lo de uma forma, assim, imensa. Então, o nosso relacionamento com Deus é de amá-lo realmente. A gente vai aprendendo a amá-lo cada vez mais. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, o mandamento maior. Mas aí, a continuidade desse mandamento é o quê? Fazer ao próximo o que eu gostaria de fizesse. Amai-vos uns aos outros. Aí, o nosso relacionamento sai do Criador e ele tem que se ampliar com o nosso próximo. Eu amo a Deus e amando a Deus eu tenho que aprender a amar o meu próximo. Então, o padrão do meu comportamento, do meu relacionamento com as pessoas é fazer tudo o que queremos que eles nos façam. Parece complexo, mas na verdade é muito simples. Eu amo a Deus, então com que direito eu vou nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, nos cultos, dizer, louvar que eu amo a Deus, e a hora que eu saio de lá eu trucido o meu irmão. Em todos os tipos de comportamento, começando pela fofoca, às vezes até na porta da igreja, né? Você já está fazendo fofoca, você já está fazendo maledicência, já está falando mal de alguém, na porta da igreja você já está saindo lá, acabou de ouvir o culto lá, ouvir o padre falando, não é? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes a gente vai lá, diz que ama a Deus e depois, né, na hora de ter o relacionamento com o seu irmão,
a gente tem um relacionamento errado. A gente começa a fazer atitudes, tomar atitudes antifraternas. Então, continuando aqui, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, eu gostaria que fizesse para mim as coisas que eu faço para o próximo, que falasse mal de mim, fizesse fofoca, que me roubasse, que me matasse, que me enganasse. Eu não quero que faça as coisas que me traísse. Olha só a quantidade de comportamento. E isso vai lá fora. Eu quero que façam para mim. Então por que eu faço com o outro? Então vai chegar uma hora que você se pergunta: por que aconteceu tal coisa comigo? Por que eu fui roubado? Por que me deram um golpe? Por que eu fiquei doente? E aí a doutrina espírita vai te explicar. Mas eu não fiz nada nessa vida. Mas você fez em outra. E a lei de causa e efeito, ela te pega na caminhada, na sua jornada evolutiva, a lei de causa e efeito vai te pegar. Então, muitas vezes você se pergunta: por que eu estou sofrendo hoje? Por que a minha vida não está bem? Porque isso aqui, ó, você não amou o próximo. Você não seguiu o mandamento maior. E a gente não vem seguindo esse mandamento maior, ó, há muito tempo. Os profetas vieram antes do Cristo ensinando a mesma coisa. Moisés veio antes do Cristo ensinando a mesma coisa. Cristo veio ensinando, porque ele é o governador do planeta Terra, aquele que causa impacto na humanidade, que causou impacto. A doutrina espírita veio esclarecer de uma forma mais racional a lei da reencarnação, de causa e efeito, do porquê que nós sofremos, que tudo que nós fazemos nós vamos ter que resgatar, que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Por causa disso aqui, simplesmente porque eu não faço ao próximo o que eu gostaria que me fizesse. Eu não respeito ao próximo. E é por isso que nós habitamos um planeta de expiações e provas e que nós vivemos em sofrimento. Aqui não há felicidade plena. E quem está sofrendo hoje está resgatando dívidas do passado. E quem está fazendo mal hoje, está enganando, roubando, mentindo, está se preparando para a sua colheita do futuro. Então, relacionado a esse tipo de comportamento que nós temos que ter, tem um comentário de Kardec que ele diz assim, ó: quando os homens adotarem essas máximas como regra de conduta, compreenderão a verdadeira fraternidade. Então, dentro dessa parábola do Cristo, de que o Criador perdoa as nossas dívidas todos os dias, e nós encontramos com os nossos companheiros, e nós não os perdoamos, nós fazemos a cobrança. A gente está pegando essa parábola, essa questão dos talentos, né? Do servo que recebeu a indulgência do patrão e depois encontrou o companheiro, foi lá e fez errado e fez a cobrança. Então, dentro desse tipo de comportamento que nós temos de forma errada, nós precisamos compreender a necessidade de nos ampararmos uns aos outros, de nos perdoarmos uns aos outros dos erros que todos cometem. A gente pede para vocês assistirem o evangelho passado e o retrasado sobre a indulgência e também sobre a trave no olho, para a gente ver como que é o nosso comportamento. Quando a gente conseguir adotar realmente a conduta do mandamento maior, que é, né, fazer ao próximo o que gostaria que nos fizesse, a gente vai compreender essa verdadeira fraternidade. O sofrimento do planeta vai acabar. Quando fala assim que o patrão, no caso a gente fazendo a comparação com o Criador, viu que o servo foi lá e prejudicou o outro irmão, sendo que ele tinha dado indulgência, ele mandou chamar o servo e prendeu, significa o quê? Que nós ficaremos presos aos nossos erros. Então aquela questão da colheita, do plantio que a gente faz, é lei de causa e efeito que rege o universo. Quando eu não faço para um outro irmão, quando eu ajo de forma errada, aquilo vai voltar para mim. Que seria o quê? O Criador que fala, é a forma da pedagogia que ele tem de nos ensinar. Nós, não é que ele nos castiga, ou que nos pega e coloca numa prisão. Nós viveremos numa prisão do nosso erro. Nós estaremos inseridos no erro que a gente cometeu e teremos que resgatar esse erro. Aquilo que eu prejudiquei o meu irmão, eu vou ter que sentir na pele um dia. É a questão da lei de causa e efeito, e de plantio e colheita. Nós não poderemos escapar dela. Então, quando os homens adotarem essas máximas como regra de conduta, compreenderão a verdadeira fraternidade. Farão que entre eles reinem a paz e a justiça, que é o que a gente busca para a nossa vida, para o nosso planeta. E é a lei de evolução para todos os planetas.
A fraternidade, ela impera no relacionamento de todos os planetas, e aquele que não está ainda implantado deverá ser implantado, porque esse é o único fatalismo do universo. Nós temos o livre-arbítrio para tomarmos as nossas atitudes, né? Fazer o bem ou fazer o mal, pegarmos atalhos, por assim dizer, mas todos nós um dia teremos que compreender a necessidade de vivermos em fraternidade, de auxiliarmos uns aos outros, porque isso é lei universal. Todos os planetas, todo o universo está fadado à evolução espiritual, a sermos felizes, a sermos fraternos, a dividirmos tudo com todos. Então isso é fatal na nossa vida, seremos assim. Só que o caminho que a gente vai pegar de maior ou menor sofrimento depende de nós, do livre-arbítrio. Se eu quero ser egoísta, se eu quero passar a perna no meu irmão, se eu quero prejudicar, eu tenho a liberdade de fazer isso, mas tem um preço a pagar. Tudo tem preço a pagar. E é quando a gente observa o nosso planeta, falando novamente que nós precisamos ampliar a nossa visão. Por que que uns nascem na miséria, crianças nascem doentes, tragédias acontecem com pessoas aparentemente boas? Tudo tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. E não é castigo divino. Não é que Deus manda desgraça para um e a alegria, entre aspas, porque é provisória também, para outro. Não. Tudo tem uma causa. E ela está, o quê? Nas nossas atitudes do passado. E muitas vezes dessa vida mesmo, né? Porque a gente tem aflições que a gente traz para essa vida mesmo, dependendo da nossa conduta, do nosso comportamento. Mas quando a gente conseguir entender o mandamento maior, nós teremos a felicidade plena. Quando cada um resolver mudar e ser mais fraterno, fazer a sua parte para ajudar o próximo, o mundo vai melhorando. De novo, a gente falando daquela questão do um. Eu faço o bem com mais um, com mais um, com mais um, e a gente pode formar milhões de pessoas. E se a gente não quer, é óbvio que o plano espiritual vai, né, dando aqueles puxão de orelha de forma coletiva e planetária para que a gente tente melhorar, né? Para que a gente desperte para a vida, por assim dizer, que a gente comece a observar que nós somos todos iguais, que nós somos todos frágeis e que uma hora a gente pode achar que a gente está bem passando a perna nos outros, mas que depois nós temos que pagar o preço, porque tudo tem preço, né? Então, quando a gente conseguir fazer o exercício da fraternidade, do mandamento maior, não mais haverá ódios nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência mútuas. Então a gente tem que pensar que tipo de planeta, que tipo de vida que nós queremos ter. O que nós esperamos do futuro? Por isso que nós temos que despertar espiritualmente. Da onde eu venho? Para onde eu vou? Quem eu sou? O que eu faço nesse planeta? Não é simplesmente para comer, beber, dormir e procriar. Esse corpo aqui, ó, é emprestado. Isso aqui é uma roupa que a gente vai ter que devolver. O espírito é imortal e vai ter que prestar conta. Nós iremos retornar para a nossa verdadeira pátria. A verdadeira vida é a vida do espírito. Quer nós queiramos ou não, gostemos ou não. É a verdadeira vida, é a do espírito. É no plano espiritual. Onde existe possibilidade de progresso, de estudo, a vida continua de uma forma muito intensa e operosa. Então nós precisamos estudar quem somos, para onde vamos, o que fazemos, por que sofremos. Somente a doutrina espírita é capaz de explicar isso para você de forma racional. Então, mais uma vez, a gente convida vocês para vir para a Escola de Estudos Espíritas, né? Para conhecer realmente com mais profundidade qual é a destinação do nosso espírito, a nossa destinação, por que tantas diferenças no planeta e o porquê que nós devemos mudar a nossa conduta para deixarmos de sofrer. E nesse momento planetário que nós estamos vivendo, quem não desperta é porque realmente, que não quer despertar para a fraternidade, é porque realmente não pode nem fazer parte mais desse planeta. Também há um outro estudo, nós estamos chegando num nível que o planeta vai mudar de posição, passar por um nível de regeneração, onde todos os seres irão exercitar a fraternidade. Quem não quiser exercitar a fraternidade, quiser continuar na maldade, no egoísmo, na prepotência, na arrogância, na preguiça, será afastado desse planeta, iniciando novas jornadas de aprendizado em planetas mais inferiores. Então, para saber mais, vem estudar, entre em contato conosco, para vir estudar a doutrina espírita de uma forma mais aprofundada. Tá certo? Esse aqui é o recado para nós, a nossa reflexão.
iniciando o capítulo 11, trazendo esse tema tão importante que é justamente o ensinamento do Criador para nós, criaturas ainda infantis, imaturas, ignorantes, que habitamos um planeta atrasado, que ainda impera muito o sofrimento, porque nós fazemos essas escolhas. Nós não queremos ser fraternos, nós somos egoístas, desde as pequenas até as grandes coisas. Aí o sofrimento tem que vir para nos despertar, porque a gente não quer aprender pelo amor. O amor é o ensinamento do Cristo, o ensinamento do Criador. E o Cristo já trouxe o ensinamento do amor e da fraternidade há mais de 2000 anos, mas a gente ainda é teimoso, então tem que vir o ensinamento da dor. Porque quando a gente tá tudo na dor, tudo igualzinho, a gente começa a perceber que nós somos iguais a todas as pessoas. O rico é igual ao pobre, né? O branco é igual ao negro, e assim vai. Todos esses preconceitos vão por água abaixo, porque nós percebemos que somos todos iguais e que temos a mesma fragilidade. Tá certo? Então vamos fazer a nossa reflexão. A gente vai dar continuidade a esse capítulo 11 nas próximas semanas. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? E assim, amigo Jesus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar aqui e encerramos mais um dia de aprendizado dos teus ensinamentos. Pedimos que nos abençoe, Senhor, nessa reunião familiar, que abençoe todas as famílias reunidas em torno do teu Evangelho. Pedimos que abençoe, Senhor, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta de expiações e provas, auxiliando cada irmão, Senhor, na transformação de sentimentos e pensamentos, para que tornem-se mais fraternos, auxiliando-nos uns aos outros, para tornarmos o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Pedimos, Divino Amigo, que fluidifique a nossa água, colocando nela os fluidos necessários à saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Que possamos, Senhor, sentir-nos renovados em nossas forças físicas, em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. Obrigada por mais esta oportunidade e nos ampara com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.